Continuando, unidade e diversidade do James Dunn, ele vai mencionar no capítulo 11, Cristianismo Judaico, a partir da página 358, sobre as diferenciações e, por que não, os embates, né? Na verdade, os antagonismos entre Tiago e Paulo. Daí que a gente tem a referência imediata de Tiago atrelado à Igreja de Jerusalém, na verdade, de um judaísmo cristianizado, quase isso, e também do cristianismo helenizado. O judaísmo cristianizado, tendo por base então a confirmação da lei e a continuidade da lei, seria a origem então de um cisma da visão de mundo entre Paulo e Tiago, ou então Paulo e os demais apóstolos. Daí que a gente tem aquela menção expressa de Paulo sobre os superapóstolos, que provavelmente ele estava se referindo sim aos apóstolos que eram contemporâneos de Jesus Cristo. A questão é que Paulo, para Paulo, a meu ver, e conforme a gente vai estudando obras do tipo, para Paulo você ser contemporâneo de Jesus era irrelevante se o que estava se buscando era o desenvolvimento teológico pós-crucificação e, portanto, pós-ressurreição. E se diz Paulo que Jesus apareceu a ele em visão, lembrando, os outros não ouviam, né? Ele via e ouvia, os outros não ouviam, e depois ele ficou cego. Se Paulo apareceu a ele em visão, portanto Paulo viu também, tal qual os outros apóstolos, o Jesus ressurreto. Então ele tinha sim, segundo Paulo, segundo ele próprio, a autoridade apostólica. Lembrando que, para James Dunn, a autoridade apostólica, na verdade, é a autoridade de disseminação da palavra, que tinha às vezes de confusão com uma atividade missionária. Então, a ideia de apostolado se confundia com a ideia de missionarismo, sendo que Paulo, sendo missionário, também competia com outros missionários ou outros apóstolos. Quais eles, então? Seria Pedro, Tiago, Timóteo enquanto companheiro, João, etc. Então a gente tem aqui a formação da ideia de apostolado e missionarismo. Ele menciona aqui na página 364 exaltação de Tiago em detrimento de Paulo. A exaltação de Tiago não é um traço tão proeminente como o primeiro. É mais claro na literatura das pseudo-clementinas, onde Tiago aparece como líder da Igreja de Jerusalém desde o começo, ordenado bispo pelo Senhor. Como para Pedro, ele e os outros apóstolos são exibidos como subordinados a Tiago. Então a gente já tem aqui uma leve divergência, né? Ao meu ver, ele já estipula aqui que Tiago, enquanto bispo dos bispos, eu vou ler aqui a menção, e se a gente vem para o catolicismo buscar as rédeas, né, do papado, a gente vai buscar então que Tiago deveria ser o primeiro papa e não Pedro. Como para Pedro e os outros apóstolos são exibidos como subordinados a Tiago, e precisam dar conta de suas obras a ele. Então Pedro, ele deveria dar conta a Tiago. Assim, as clementinas são introduzidas por uma carta pela qual Pedro se endereça a Tiago como o Senhor e Bispo da Santa Igreja. Igualmente, Clemente endereça sua carta a Tiago e o Senhor e Bispo dos Bispos, que governa Jerusalém, a Santa Igreja dos Hebreus, e as igrejas em todo lugar excelentemente fundadas pela providência de Deus. Portanto, a gente tem aqui uma divergência. A divergência, então, teórica de Pedro enquanto o primeiro papa, do que é alegado pela Igreja Católica, e de Tiago enquanto bispo dos bispos da Igreja de Jerusalém. É claro que quando a gente vai buscar quais são as soluções para esse enigma, é que na verdade a Igreja de Jerusalém não é reconhecida enquanto Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica. É a Igreja de Jerusalém, e essa é uma das opiniões, claro que não vinculadas ao catolicismo, mas é uma das opiniões genéricas do James Dunn. A Igreja de Jerusalém era uma igreja judaizante, judaítica, inserida ainda na cultura judaica e, portanto, ortodoxa quanto ao judaísmo, sendo que o cristianismo helenizado seria, portanto, o cristianismo não ortodoxo e por que não considerado até mesmo herético. Daí que a gente tem o primeiro embate, né? O que seria o primeiro cisma, o microcisma, Paulo-Tiago. Jerônimo preserva um fragmento do Evangelho dos Hebreus, que tem significância aqui. Ou seja, Jerônimo lia o Evangelho dos Hebreus, hoje perdido. Ele ocorre depois do relato da ressurreição do Senhor. E aqui ele menciona a passagem: Mas o Senhor, após dar sua veste de linho ao servo do sacerdote, foi a Tiago e lhe apareceu.
pois Tiago havia jurado que não comeria pão desde a hora em que ele bebeu o cálice do Senhor, até que o visse ressurreto dentre aqueles que o dormiam. Então, segundo o Evangelho de Hebreus, Jesus ressurreto apareceu a Tiago. Continua aqui James Dunn. Note como a Tiago é dada especial proeminência, ele estava presente na última ceia. E o Jesus ressurreto apareceu primeiramente a ele, e não a Pedro ou aos 12. Então, Tiago é aquele que recebe por primeiro a aparição do Jesus ressurreto, e também, por que não, do Jesus ressurreto em carne, que afastaria então a ideia docética, do docetismo, da ressurreição espiritual, eminentemente espiritual. Esse evangelho, continua James Dunn, obviamente brota de uma comunidade onde Tiago era a figura mais expressiva da igreja primitiva. Por implicação, continuidade com Jesus era mediante Tiago, que estava presente na última ceia, e era uma autoridade garantidora da ressurreição. A primeira aparição foi a Tiago. Então, ao mesmo tempo em que Tiago, enquanto autoridade, bispo dos bispos, também como mencionado na Pseudo-Clementina, estava presente na última ceia, portanto, da comunhão pascal, e depois do desenvolvimento teológico da Eucaristia, o que seria a teologia eucarística, ele também viu Jesus ressurreto. Então ele teria autoridade para dizer, sim, Jesus ressuscitou porque eu o vi, pessoalmente. Assim como Paulo fala que também viu. Portanto, uma dupla autoridade. Duas autoridades, na verdade, que estavam seguindo aí, provavelmente, caminhos distintos. Paulo evangelizando os gentios e Tiago conservando a tradição do judaísmo conforme a lei. Ou seja, de cumprimento da lei e de perseverança da lei. Não de extinção, ou de abolição da lei, ou de diminuição. Não. Continuidade da lei. Continua James Dunn. A exaltação de Tiago é acompanhada pelo desmerecimento de Paulo. E aqui ele menciona alguns personagens da patrística. Irineu, Orígenes, Eusébio e Epifânio classificam a rejeição de Paulo como uma das características do ebionismo e de outras seitas cristãs judaicas. Nas pseudo-clementinas, Paulo é atacado violentamente sob a figura de Simão, o mago. Pedro o chama de o homem que é meu inimigo. E o descaso de sua reivindicação de ter visto Cristo ressurreto. A experiência de Pedro em Cesareia de Filipe ensinou que a revelação é conhecimento conquistado sem instrução e sem aparições e sonhos. Daí que, dentro dessa ideia do ebionismo enquanto seita cristã judaica e enquanto provavelmente ortodoxia judaica, estes consideravam a visão de Paulo como uma visão de aparição e sonho no sentido de demérito. Porque qualquer um poderia dizer que viu Jesus ressurreto e que recebeu tais e tais instruções pessoalmente de Jesus e não dos próprios apóstolos. O caminho natural seria o quê? O apóstolo vinculado a Jesus ouviu de Jesus, ou então ele tomou os discursos que foram relembrados de Jesus e aí ele passou os ensinamentos. Mas não, com Paulo foi diferente, ele recebeu diretamente de Jesus. Então como que você vai fazer uma correlação ou então uma conexão sadia entre este Paulo que fala que viu Jesus e os apóstolos que viram de fato Jesus? Como que você vai fazer essa conexão? Daí que existe a ideia da divergência entre a primeira formação da igreja em duas vertentes que eram praticamente antagônicas. Justamente a vertente de Tiago e a vertente de Paulo. Daí que a gente tem também depois a formação dos estudos, da carta de Tiago, na verdade, respondendo ou contradizendo um antagonismo às palavras de Paulo. Conclui aqui James Dunn. Para o cristianismo judaico, em geral, Paulo era o arqui-inimigo, responsável pela rejeição da lei pelo restante do cristianismo, e ele mesmo era um apóstata da lei. Paulo, então, provavelmente, ao cristianismo judaico, judaizante, judaítico, Paulo era um herege. Paulo era alguém que precisava ser esquecido, afastado, colocado fora da órbita do contorno, que seria o contorno ortodoxo da igreja de Jerusalém. E Paulo, então, tem aquele embate, que é revelado em Atos e Gálatas, um embate, então, com Pedro. Provavelmente Pedro foi convencido, ou não, né? James Dunn coloca dúvidas aqui. Pedro foi convencido da pertinência, da forma como Paulo fazia a pregação da palavra. Só que a divergência com a igreja de Jerusalém ela se manteve. Depois James Dunn vai fazer o seguinte, ele vai colocar ele vai estruturar como que se deu a condenação de Paulo
E como que se deu o quase apedrejamento de Paulo por morte, né, em Jerusalém? Geralmente e provavelmente porque os apóstolos, talvez os 12, eles observaram Paulo e viram em Paulo alguém que precisava ser repreendido, alguém que precisava colher os frutos daquilo que falava. Quais frutos? A negação da lei, a negação do templo, o universalismo, o catolicismo, ou seja, universalismo cristão. Então dizer que Paulo era alguém atrelado à lei judaica é um erro. Daí que a gente tem a nova perspectiva sobre Paulo fazendo as suas releituras. Sobre adocionismo, o que é isso? Um dos traços mais frequentes da cristologia ebionita é a sua afirmação de que o nascimento de Jesus foi inteiramente natural. Ele era filho natural de José e de Maria. Nessa conexão deve-se notar que eles usavam somente o Evangelho de Mateus, que de acordo com Epifânio era uma versão incompleta, mutilada, faltando inteiramente os 2 primeiros capítulos. Isso quer dizer, os ebionitas removeram ambos os relatos da genealogia do nascimento virginal de Jesus. Portanto, os ebionitas, já enquanto vertente cristã, eram aqueles que faziam a negação do nascimento virginal. E eles faziam a negação do nascimento virginal justamente porque você precisava fazer a imputação da genealogia masculina, ainda que pelo judaísmo você precisasse ser nascido de um útero judaico. Uma divergência aí gigantesca. E eles negando o nascimento virginal, a gente descamba aí para as vertentes do Talmud, da explicação do que seria o nascimento milagroso ou então miraculoso de Jesus Cristo, eles então ironizando esse nascimento, dizendo que na verdade Jesus era fruto de adultério. Olha só, dentro já da comunidade cristã a gente tinha essa perspectiva. Aqui ele continua, a cristologia adocionista dos ebionitas também parece ter uma firme ancoragem nas tentativas cristãs primitivas de expressar a fé em Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido. Pode também ser significante que os escritos mais antigos do Novo Testamento, Paulo e Marcos, isso aí a gente já estudou já em várias obras, cartas, então na década de 50, Marcos, idem, parecem não saber nada, ou no mínimo, não dizer nada a respeito de qualquer tradição de nascimento virginal. Com efeito, ambos, Marcos e o querigma dos Sermões de Atos, fazem um ponto de partida do Evangelho de Jesus, o ministério de João Batista, como o Evangelho dos Ebionitas. Então, na ideia ebionita e do adocionismo, a gente tem a formação de que a imputação cristológica, ou seja, de Cristo enquanto Messias a Jesus, se deu pelo batismo de João Batista, e não do nascimento virginal. Daí que a gente descamba para outras dissoluções, ou seja, o nascimento virginal absolutamente irrelevante. Irrelevante também a Paulo, irrelevante também a Marcos. Daí que a gente também descamba para outras dissoluções. Maria, mãe de Deus, então uma teologia irrelevante. Maria, nascida sem pecado, também irrelevante. Maria assuntada aos céus, irrelevante. Então a gente vai ter provavelmente uma dissolução aí teológica e um embate teológico que seria provavelmente a formação teológica de combate a essas ideias. Ou seja, a formação teológica de antagonismo a essas ideias. Por que não antimarianas? E aqui ele faz depois uma reflexão que o ebionismo ele representava um endurecimento, uma petrificação da tradição, enquanto que a tradição corrente, e por que não paulina, era a tradição fluida, aquela que foi moldada e se amoldou a determinadas condutas, inclusive helenizadas, condutas helênicas, e que permitiam a expansão do cristianismo. Ou seja, se o cristianismo ele se mantivesse dentro da ideia ebionista, dentro da negação ortodoxa, etc., afastando definitivamente Paulo, provavelmente o cristianismo teria morrido nos primeiros séculos. E aqui ele conclui, que o cristianismo judaico herético, ou seja, aquele cristianismo que fazia às vezes de confirmação e reconfirmação da lei pela própria mensagem de Cristo, ou seja, a lei deveria ser mantida, era uma forma perigosa, um cristianismo não desenvolvido, rígido e inadequado de ser o porta-voz do evangelho em uma nova era. Por quê? O evangelho na nova era é o evangelho líquido, é um evangelho que se dissolve em várias culturas, que se amolda a várias culturas,
que faz às vezes de vinculação do sacerdócio a todos os povos e não aos judeus. E assim por diante. Depois ele vai falar sobre o embate Tiago e Paulo, e aqui ele fala: a passagem mais notável em Tiago é a de 2:14 a 26, sua polêmica contra a doutrina de fé sem obras. Ela parece ser dirigida contra a expressão paulina do Evangelho, ou mais precisamente contra aqueles que haviam se apoderado do slogan de Paulo, justificação pela fé. Então provavelmente Tiago não era favorável à ideia da justificação pela fé somente. Foi Paulo quem primeiramente expressou o Evangelho desse modo. Daí a visão de que os ataques de Tiago retrocedem a Paulo. Que o argumento de Paulo está em foco está indicado pelo fato de que Tiago na realidade refuta a exegese paulina de Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Nisso, afirma Tiago, foi cumprido na obra de Abraão. Ou seja, não está na crença, está na obra de Abraão. Não em sua fé, isto é, não na fé somente. E aqui depois James Dunn faz a reflexão, né, sobre a divergência no cristianismo primitivo entre Paulo e Tiago. Sobre Paulo e os falsos apóstolos, e os superapóstolos, ele menciona o seguinte, página 384. Uma explicação alternativa é muito plausível que os falsos apóstolos e os superapóstolos eram dois grupos diferentes, e que por superapóstolos Paulo entendesse de fato os apóstolos notáveis, ou os 12 de Jerusalém. Quem são os apóstolos notáveis? Aqueles reconhecidos pela igreja de Jerusalém, e que provavelmente estiveram em companhia de Jesus. Se esse fosse o caso, então a agudeza do antagonismo entre Paulo e Jerusalém, a agudeza entre a igreja de Jerusalém, formadora então, e que abarcava esses apóstolos, superapóstolos, contemporâneos de pós-Jesus. Dificilmente seria exagerada. Barrett, citando aqui o autor, situa o ponto de vista de Paulo nessa tese nos seguintes termos, entre aspas. Ele e Paulo foram obrigados a reconhecer que o ponto de origem, a partir do qual o cristianismo se disseminou no mundo, se tornou uma fonte de perversão. Se isso verdadeiramente representa a atitude de Paulo como expressa segundo Coríntios, então sem dúvida havia uma animosidade igual, e muito provavelmente até mais forte do lado dos cristãos de Jerusalém. E aqui ele fala que o aborto, a expressão aborto de 1 Coríntios 15:8, não é uma autoexpressão declarada de Paulo, e sim que exibe uma palavra de escárnio afiliado dirigida contra Paulo. Então Paulo provavelmente era chamado de aborto por outros. E não que ele se chamava aborto, não, eu sou aborto porque eu perseguia cristãos, não, como você vê em várias bíblias técnicas. Não, na verdade aborto, segundo James Dunn, talvez seja uma conotação dada pelos apóstolos, discípulos, etc. da igreja de Jerusalém. Mas mesmo se isso for um exagero, segundo Coríntios 10:13, permanece um forte testemunho da profunda cisão entre Paulo e Jerusalém, que coopera consideravelmente para explicar a aversão do cristianismo judaico tardio por Paulo, o apóstata. Então Paulo, o apóstata, era assim considerado porque fez a desvinculação da lei com a mensagem que ele pregava. Ou seja, o cristianismo de Jerusalém, aquele do Tiago, o bispo dos bispos, ou não, ou por que não, o sumo bispo, era de manutenção da tradição judaica em concomitância com a mensagem de Jesus Cristo. Na conclusão, James Dunn fala o seguinte: a insistência de Mateus de que a lei precisa ser interpretada pelo amor pode fornecer a primeira divergência. O cristianismo judeu era contado como inaceitável quando começou a considerar a estrita observância da lei como mais importante que a espontaneidade do amor, ou seja, a ideia da metanoia. Mais claro é o segundo: o cristianismo judeu era tido como inaceitável quando persistiu se ajustar a uma visão limitada de Jesus e de seu papel. O cristianismo judaico do século II e III representa no fim uma tentativa reacionária de restringir a estima cristã de Jesus. A estima cristã de Jesus dentro das limitações e confinamentos tradicionalmente concebidos pelo pensamento e prática judaica. O cristianismo judaico era tido como inaceitável quando fracassou em se desenvolver. Uma das heresias primitivas era o conservadorismo. Resumindo, o fracasso do cristianismo judaico herético era que nem sustentava a unidade e nem permitia a diversidade. O que seria a unidade? A exaltação de Jesus, exibindo Jesus como única expressão de Deus. E o que seria a diversidade? Do cristianismo desenvolvido, ou seja, do cristianismo que se expandia
a diversos povos. Ele encerra o capítulo, então, com a ideia e com a citação também do Murray. É impreciso referir-se a conservadorismo como uma heresia. Antes é um dos canteiros de sementes, sempre patético, algumas vezes trágico, da heresia. Portanto, a ideia do conservadorismo e do reacionarismo, trabalhado pelo James Dunn já na Igreja primitiva, fazia a vinculação do que seria manutenção e persistência da lei em detrimento da mensagem universalista, portanto católica. Não de Igreja Católica, católica enquanto universal. A crítica, portanto, é ao conservadorismo da regra judaica e da manutenção da regra judaica. Essa manutenção foi considerada herética, portanto afastada pela Igreja inicial e provavelmente depois combatida teologicamente por contraposição ao próprio Talmud. Isso daí a gente vai estudar em outras obras. Depois ele vai falar sobre o cristianismo helenístico, mas isso daí deixa para outra obra, para outro vídeo, tranquilo? Fico por aqui, grande abraço a todos, tudo de bom.